Vamos colorir com elegância. Vamos falar de mais uma série da Netflix que tem gerado polêmica. Desta vez vamos falar sobre o desenho infantil por nome Um Conto Sombrio dos Grimm. Tem uma classificação aí para 12 anos de idade. E essa série foi lançada no dia 8 de outubro. Nessa história, João e Maria são filhos de um rei e de uma rainha, mas tem gerado muita polêmica porque no começo o rei e a rainha cortam a cabeça de João e Maria e depois costuram com um fio de ouro feito pelo próprio diabo para que as crianças voltassem a ter vida. Quando João e Maria acordam, eles fogem dos seus pais. E o primeiro lugar onde eles vão se deparar é com a confeiteira. Aparentemente é uma mulher doce, uma mulher que não faz mal para ninguém. Mas com o passar do tempo eles descobrem que ela havia comido seu próprio filho e outras crianças também. Eles continuam fugindo e encontram então um fazendeiro. E quando eles vão convivendo com aquele fazendeiro, eles descobrem que aquele homem havia amaldiçoado seus 7 filhos e eles teriam se transformados em pássaros. E é só no capítulo 7 que começa a desenrolar a história e saber por que lá no início os pais cortaram a cabeça de João e Maria. Eles encontram o mordomo e o mordomo conta para eles toda a história verdadeira. A rainha estava prestes a morrer, então o mordomo, para poder salvá-la, mordeu seus lábios para que aquela maldição fosse quebrada. O rei ficou sem entender, então decretou que aquele mordomo viesse a ser morto. Antes dele ser queimado vivo, ele fala para o rei a respeito da maldição que havia sobre a rainha. Mas como ele revela o segredo, ele se torna uma estátua de pedra. O rei então guarda aquela estátua de pedra no seu reinado muitos anos. E um certo dia o rei está lá diante daquela estátua do seu mordomo e ele começa a chorar e cai as lágrimas ao pé da estátua. Então, lá do inferno, o mordomo começa a falar através daquela estátua que está diante do rei. E o mordomo diz assim: olha, tem uma maneira de vocês me salvarem, tem uma maneira de vocês me libertar. E então o rei pergunta: mas qual é a maneira? O que nós temos que fazer? Qualquer coisa que você pedir, nós fazemos. Então o mordomo diz para eles assim: ó, só tem uma maneira, se vocês cortarem o pescoço dos seus filhos e derramarem o seu sangue sobre essa estátua, então vocês vão me libertar desta maldição. Bom, a história basicamente é esta. Você vê que o roteirista usa algumas vezes de sarcasmo em certas falas diante desse desenho, né? Além de nós vermos dentro desse desenho magia negra, nós vemos também o canibalismo, também nós vemos muito maldições. Eles pegam basicamente a história de João e Maria e simplesmente a transformam. Mas qual é a finalidade para modificar a história de João e Maria? A finalidade é uma só: desconstruir valores, seja valores da sociedade e seja valores cristãos. E infelizmente a Netflix tem batido recorde quando se fala em desconstrução. Por exemplo, nós falamos aqui no canal sobre o seriado Lúcifer. Nós temos um vídeo explicando aqui a respeito do Lúcifer. Eles passam um Lúcifer gente boa, um Lúcifer bom, um Lúcifer que foi injustiçado, um Lúcifer que não é tão ruim assim, para tentar desconstruir aquela figura do diabo que a Bíblia fala, para falar que o diabo não é tão ruim, que o diabo foi injustiçado e por isso que ele age com maldade. Outra série também da Netflix é o Death Note, o Caderno da Morte, onde o rapaz recebe esse caderno que tem poderes específicos. Colocado ali no caderno o nome de alguém, em 40 segundos aquela pessoa morre. O rapaz que recebe esse caderno aparentemente começa colocando nome de pessoas ruins, pessoas que não seriam julgados pela justiça ou demoraria receber o julgamento. Ele se torna um justiceiro, colocando o nome de pessoas criminosas. Mas com o passar do tempo ele começa a ser investigado e ele coloca no caderno o nome de alguns investigadores para que eles não cheguem perto dele. E com o passar do tempo ele próprio se corrompe, mostrando que todo ser humano tem o seu lado ruim. E agora nós temos aí Um Conto Sombrio dos Grimm. Além de tudo isso, agora também tem as histórias em quadrinhos dos nossos super-heróis, Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman e outros mais. Agora a DC Comics muda a história, colocando o filho do Super-Homem agora como um bissexual que é apaixonado por um outro rapaz na história em quadrinhos. E com isso eles tentam desconstruir os valores da sociedade. Por isso nós temos que ficar atento ao que nossos filhos estão vendo pela internet ou pela televisão. Como eu disse, existe uma classificação para 12 anos de idade, mas eu acredito que nem de 12 anos de idade pode assistir essa baixaria desse desenho novo aí. Eles tentam de certa forma colocar os filhos contra os pais,
Porque quando o João e Maria saem ali da casa, o propósito deles é encontrar uma família perfeita. Quando eles passam pela casa da confeiteira e pela casa do fazendeiro, eles param e eles começam a dizer: para que nós precisamos de pais? Para que nós precisamos de pai e de mãe? Nós podemos viver nós dois, eu cuido de você e você cuida de mim. Nós não precisamos dos pais. É como se não bastasse uma geração desobediente que estão crescendo cada vez mais longe do pai e da mãe. Agora vem a televisão ou a mídia querendo doutrinar nossos filhos, ensinar que eles são independentes e que não precisam de um pai ou de uma mãe. Por isso que nós precisamos analisar o que nossos filhos estão assistindo. E diferente do que muitas pessoas pensam, sim, a televisão está influenciando uma juventude, está influenciando, sim, as crianças. Nós precisamos ter um cuidado. Alguém vai dizer: ah, não tem nada a ver, tem muito a ver. Você acha que a televisão investe milhões em filmes e em seriados por nada? Temos que cuidar com o que nossos filhos estão assistindo, porque a mídia está aí para influenciar esta geração na moda, nas tendências, no seu comportamento e o que eles têm que fazer. Infelizmente, a mídia tem sim manipulado esta nova geração. Mas é dos pais a responsabilidade de saber o que o filho está assistindo e o que ele não está assistindo. Como eu falei, existe uma minoria que quer impor o seu estilo de vida para a sociedade. E para que isso aconteça, eles precisam desconstruir os valores que já foram colocados para colocar os seus valores podres. Infelizmente é o que nós temos visto através de desenho, de filme e de seriado. E como eu sei que muitos cristãos têm sim a Netflix em casa, nós não estamos falando que você tem que cortar, que você tem que desligar, não. Nós estamos falando que nós temos que cuidar. Nossos filhos não podem ficar diante de uma série como essa, de um desenho diabólico como este, que infelizmente não mostra as coisas boas. Porque você, meu irmão, tem uma noção, você consegue discernir, mas o teu filho de 10 anos não consegue. Tua filha de 8, de 10 anos também não consegue. Então, por isso, nós precisamos cuidar. A Bíblia diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, se esta série é contra os princípios bíblicos, ela não serve nem para nós e nem para os nossos filhos. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você já assistiu esse seriado, o que você achou, qual é a sua opinião. É claro, com toda a educação. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.